Fala pessoal, professor Aender Pereira, seu professor de matemática na área. Hoje nós vamos trabalhar com um conceito que, apesar de ser muito simples, ele é muito aplicado em todas as áreas do conhecimento, inclusive na sua vida, que é a regra de 3. Nós vamos estudar hoje regra de 3 simples, usando grandezas diretamente e inversamente proporcionais de uma maneira bem descomplicada. Vamos lá? Então vamos começar aqui com uma situação-problema que é mais fácil para se entender. Com 1000 quilos de ração, uma certa quantidade de vacas pode ser alimentada por 50 dias. A mesma quantidade de vacas, com 800 quilos de ração, pode ser alimentada por quantos dias? Então veja bem, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir quais são as grandezas envolvidas. E as grandezas ali que nós temos são quantidade, que é a ração em quilos, e o tempo, que foi dado em dias. Então, olha só que interessante. Com 1000 quilos de ração, uma certa quantidade de vacas pode se alimentar por 50 dias. Agora, você tem que ficar ligado nos sinais. Olha que bacana aqui no texto. Olha só que interessante. Ele falou assim que é com a mesma quantidade de vacas. Isso é determinante para a sua análise. O que significa isso? Que a quantidade de vacas não se altera. Então, a única coisa que vai se alterar vai ser o quê? O tempo e a quantidade de rações. Então, nós vamos descobrir se aqui nós temos grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Pensa comigo. Se com 1000 quilos eu alimento uma quantidade de vacas por 50 dias, se eu diminuir a quantidade de ração e mantiver a mesma quantidade de vacas, o que você acha que vai acontecer com o tempo de duração dessa ração? Vai durar mais ou vai durar menos? Isso mesmo, vai durar menos. Então aqui nós podemos dizer que essas grandezas aqui são diretamente proporcionais. O que significa diretamente proporcionais, professor? Significa que quando eu aumento uma grandeza, a outra aumenta. E quando eu diminuo uma grandeza, a outra diminui. Então, tem até uma técnicazinha das setinhas, tem gente que não gosta, mas eu faço assim, ó. Eu pego e coloco uma setinha em qualquer direção. Por exemplo, vou colocar aqui uma setinha para cima, ok? Eu já não fiz a análise, eu não descobri que a grandeza é diretamente proporcional? Sim. Então eu venho aqui e coloco uma setinha na mesma direção. Só para me lembrar que elas são diretamente proporcionais. E na hora de montar as razões de proporção, a gente monta do jeitinho que está lá. Ou seja, 1000 está para 800, ok? 1000 está para 800, assim como 50 está para x. E você transforma em uma igualdade entre duas razões, entre duas frações, ok? Então, ser diretamente proporcional significa que você tem que montar do jeitinho que está ali naquela tabela. Beleza? Agora a gente começa o processo de simplificação. Eu posso cortar esse zero com esse zero, que significa que eu dividi por 10. Eu posso cortar esse zero com esse zero, então agora eu dividi por 100. E a gente ainda pode simplificar mais, dividindo o 10 e o 8 por 2. 10 dividido por 2 deu quanto? Deu 5. 8 dividido por 2 deu quanto? Deu 4. E olha que legal, quando tem uma igualdade entre duas frações, a gente pode também simplificar os numeradores com os numeradores e os denominadores com os denominadores. Então aqui eu dividi 5 por 5, que deu quanto? Deu 1. E 50 dividido por 5 deu 10. Ficou meio bagunçado, então a gente vai lá e melhora a nossa distribuição. O que sobrou do lado de lá? Do lado de lá sobrou 1 sobre 4. O que sobrou do lado de cá? Sobrou 10 sobre x. E o que a gente faz? Quando a gente tem uma igualdade entre duas razões, a gente multiplica cruzado. Ou seja, 1 vezes x vai ser igual a x. E 4 vezes 10 vai ser igual a 40. Então, o resultado final seria um tempo de duração de 40 dias. Então, o resultado final aqui, né? Vamos colocar aqui o resultado final. Com menos ração e a mesma quantidade de vacas, nós vamos ter uma duração de 40 dias.
Agora vamos fazer a regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. Olha só que interessante. Pessoal, mas antes de passar por as grandezas inversamente proporcionais, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e compartilhe, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente que está estudando e está precisando. Deixe aqui embaixo o seu comentário, porque quando você comenta, o YouTube considera o vídeo relevante e ele mesmo distribui para um número muito grande. E aí você ajuda a turma do Desmatematicando a desmatematicar a vida de muita gente. Combinado? Muito obrigado. Vamos agora para outra parte do vídeo. Vamos analisar agora essa segunda situação problema. Com o estoque de ração, é possível alimentar 30 vacas durante 20 dias. Se fossem 40 vacas, esse estoque daria para quantos dias? Então, pessoal, nós vamos novamente aqui organizar as grandezas. Agora as grandezas são quantidade de vacas e o tempo. Então são 30 vacas com uma certa quantidade de ração se alimentando durante 20 dias. Agora o que a gente fez? A gente aumentou a quantidade de vacas, só que a gente manteve aquela mesma quantidade de ração. Então, se eu aumentei a quantidade de vacas e não mexi na quantidade de ração, significa que vai durar mais ou menos tempo. Isso aí, vai durar menos tempo. Aí a gente põe uma setinha para lembrar. Por exemplo, eu pus uma setinha aqui para cima, certo? Se aumentar a quantidade de vacas, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir. Então, eu tenho que desenhar uma setinha aqui numa outra direção. Para quê, professor? Para me lembrar que aqui, nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. E para que servem essas setinhas mesmo? É só para me lembrar o seguinte, quando eu for montar, 30 está para 40, não é verdade? Como elas são inversamente proporcionais, eu vou inverter o lado de lá. Ao invés de ser 20 que está para x, vai ser x que está para 20. Então, no exercício anterior, o que eu fiz? No exercício anterior, quando eram diretamente proporcionais, eu montava a tabelinha do jeitinho que estava ali. Aqui não, aqui eu conservo uma e eu inverto a outra. Agora é só a gente simplificar. Posso cortar esse zero com esse zero, não é verdade? Lembrando que, numa igualdade entre duas frações, a gente pode simplificar numerador com numerador e denominador com denominador. 4 dividido por 4 deu 1. E 20 dividido por 4 deu 5. Para não ficar bagunçado, a gente reescreve para deixar bem organizado. Então, aqui nós temos 3 sobre 1 e aqui nós temos x sobre 5. Igualdade entre frações é só multiplicar cruzado, não é verdade? Então, x vezes 1 deu quanto? Deu x. E 3 vezes 5 deu 15. Ou seja, aumentando a quantidade de vacas para 40, o que significa? Que aquela quantidade de ração vai durar apenas 15 dias. E então, curtiu? Espero que você tenha gostado. Fique ligado aqui, siga também o nosso Instagram, que é o Desmatematicando com underline no final. E nós agora também temos um TikTok, que é o Desmatematicando, com dicas super rápidas de matemática, que eu tenho certeza que vão ajudar vocês de uma maneira muito legal, ok? Sou o professor Aender, me despeço de você e até o próximo vídeo. Tchau, gente!